Apesar de hoje parecer um filme de terror, esses doutores realmente existiram. E sim, eu estou falando dos doutores da praga. Os doutores da peste surgiram oficialmente no século XVII, mas a ideia de médicos especializados em surtos existem desde a Idade Média. Epidemias de peste bubônica, mais especificamente de peste negra, que surgiu no século XIV, cidades inteiras eram dizimadas. A doença era altamente contagiosa e a medicina da época não tinha muito o que fazer. Como a taxa de mortalidade da época era absurda, poucas pessoas queriam cuidar dos doentes. Foi então que em algumas cidades decidiram contratar médicos específicos para lidar com infectados. Os chamados doutores da peste. O vestimento dos doutores da peste era diferente de tudo que se via na época. Na verdade, o traje icônico foi criado e desenvolvido no século XVII pelo médico francês Charles Delorme. Objetivo? Proteger médicos de doença. A roupa era composta por um manto de couro ou cera, luvas e botas, tudo para evitar o contato direto com pessoas infectadas. Mas o que mais chamava atenção era a famosa máscara de bico longo. Esse bico era preenchido com ervas aromáticas como lavanda, cravo e hortelã. Tudo porque, na época, acreditava-se que a peste era transmitida por miasma, ou seja, ar impuro. O problema é que a doença não era espalhada pelo ar, e sim por pulgas contaminadas com Yersinia pestis. Ou seja, a máscara não era tão eficaz quanto eles imaginavam que poderia ser. Era bem estilosa, vai dizer que não. Mas então, para que serviam esses médicos, afinal? Bom, eles não estavam lá somente para tratar os infectados, eles também serviam de testemunhas legais e estavam lá para contabilizar os mortos. Isso porque a peste era tão devastadora que muitas famílias morriam por inteiro, e então era preciso alguém ir lá para registrar a posse e passar para os herdeiros. Além disso, eles tentavam todo tipo de tratamento, inclusive alguns que parecem ser absurdos. Um exemplo disso é a sangria, que acreditava-se remover todo o sangue e impureza do corpo infectado, aplicação de sapos e sanguessugas para sugar toda aquela doença contaminada na pele, fumaça de perfume para purificar o ar. Bom, se bem que era preciso, afinal tinha muito cadáver fedendo por toda parte, isso talvez possa ter sido relevante realmente. Como a taxa de sobrevivência era baixa, esses tratamentos dificilmente funcionavam. E apesar da aparência imponente que hoje nós vemos até em filmes de terror, os doutores não eram bem respeitados na época. Muitas vezes eram vistos como mau presságio, já que se tem um doutor da peste no local significa que alguém irá morrer. Além disso, como muitos deles eram contratados pelo governo e não por famílias ricas, a maioria deles nem sequer tinha formação de médico. Isso havia uma certa desconfiança sobre o tipo de eficácia na época, até um certo tipo de medo. Com o tempo, como foi descoberto que na verdade a doença era por infectados e não pelo ar, acabou-se que a máscara não teve tanta utilidade assim. Mas a roupa, a gente pode considerar que ela possa sim ter servido como referência para o